Olá a todos, meu nome é Vera Galante, eu sou da Empower Consultoria e hoje nós vamos falar um pouco sobre as pesquisas eleitorais e a importância delas para os candidatos e para os eleitores neste ano importante de eleições gerais. O que são as pesquisas? As pesquisas são feitas com uma amostragem significativa de pessoas que representem a população total do país. Elas são representativas das classes sociais, dos gêneros, das raças, das etnias e das faixas etárias dos eleitores. Elas podem ser do tipo espontânea, quando a pergunta é geral, por exemplo, se a eleição para presidente da República fosse hoje, em quem votaria? O entrevistado, então, responde baseado somente na sua memória. Ou então pode ser do tipo estimulada, ou seja, o entrevistador dá uma lista de nomes para o entrevistado e pergunta: desta lista, em quem votaria para presidente se a eleição fosse hoje? Da mesma forma, pode-se medir a rejeição espontaneamente, em quem não votaria para presidente se a eleição fosse hoje, ou pela lista desses nomes em quem não votaria para presidente se a eleição fosse hoje. A partir do dia 1º de janeiro de 2018, os institutos de pesquisas de opinião são obrigados a se registrarem e a registrarem também o resultado de todas as suas pesquisas nos tribunais eleitorais. Nós podemos esperar um grande aumento do número de pesquisas daqui para diante. Hoje, qual é a situação? Em dezembro do ano passado, de 2017, o Instituto Paraná de Pesquisa fez uma pesquisa eleitoral para presidente e o Datafolha divulgou um resultado no dia 31 de janeiro de 2018. Nós vamos comparar essas duas pesquisas porque é importante salientar o período que elas foram feitas. O Instituto Paraná fez antes do julgamento do candidato Lula e o Datafolha já depois do julgamento em segunda instância do candidato Lula. Em ambas as pesquisas, Lula e Bolsonaro se enfrentariam no segundo turno, tanto na pesquisa espontânea quanto na pesquisa estimulada. Entretanto, o candidato Lula está legalmente inelegível pela lei da ficha limpa. Ele cria, assim, um dilema muito grande para o PT. Se o PT lançar outro candidato agora no lugar de Lula, ele está admitindo implicitamente que Lula é realmente inelegível. Lula tem lutado na justiça para reverter esse quadro com fraquíssimas chances, mas tem se esforçado. E se o PT o apoiar até o final, até o julgamento do TSE, se a sua candidatura é válida ou não, que se dará no máximo até o dia 17 de setembro, aí ele vai ter que, às pressas, indicar um candidato alternativo na esperança dos votos de Lula se transferirem automaticamente para esse novo candidato. Isso não é provável. Vimos que Lula, com seu carisma, foi capaz de eleger Dilma Rousseff presidente 2 vezes, Fernando Haddad prefeito de São Paulo no primeiro mandato, depois não foi capaz de o reeleger para um segundo mandato. Essa tendência deve permanecer. O candidato Bolsonaro é o antagonista de Lula, ou seja, ele quase que depende de Lula para ter sucesso na sua candidatura. Os dois candidatos são bem polarizados, um populista de direita, Bolsonaro, outro populista de esquerda, Lula. Os dois entraram nas pesquisas desde 2016, porque ambos se declararam candidatos já em 2016. Bolsonaro não agrada todos os setores das Forças Armadas, embora tenha apoio importante de alguns oficiais, principalmente os já reformados. Ele não tem uma proposta concreta de Estado, ele tem proposta de ações e ele acredita na resolução de problemas através da força. Assim, ele tem declarado que ele
manda invadir, ele manda prender, e algumas soluções são até mesmo inconstitucionais. O Datafolha aponta os 3 seguintes: Ciro Gomes, Geraldo Alckmin e Álvaro Dias, em terceiro, quarto e quinto lugares. Desde 89, nenhum candidato com menos de 5% de intenção de votos em fevereiro foi eleito. Mas este ano é um ano atípico, nós devemos considerar qualquer cenário porque muita coisa pode acontecer daqui até as eleições em outubro. É totalmente imprevisível. Ciro Gomes representa o PDT, ele é um homem temperamental, ele é agressivo em palavras, ele é agressivo até mesmo fisicamente. Ele é um homem inteligente, tem boas ideias, ele entende problemas do Brasil e tem soluções até muito boas para elas no campo das ideias. Só que ele é um homem que também muda de ideia muito rapidamente. Nós não podemos confiar que aquele programa que ele apresenta hoje será o mesmo de amanhã ou da semana que vem. Ele é arrogante, destemperado, já foi candidato a presidente e sempre falou alguma coisa que acabou se virando contra ele. Geraldo Alckmin, do PSDB, aliás, ele é presidente do PSDB, o que o ajuda muito, ele também é governador do estado mais rico do país, São Paulo. Ele tem sérias lutas internas do partido. Fernando Henrique Cardoso, só muito recentemente, declarou seu apoio a Geraldo Alckmin. Antes disso, ele considerou vários outros nomes como alternativa, sem nunca tê-los lançado oficialmente. Por exemplo, Luciano Huck, Fernando Haddad mesmo, ele mencionou como o candidato dele no PT. Ele também luta contra Temer, que gostaria que João Dória fosse candidato no lugar dele. Ele tem que fazer um esforço muito grande para ganhar a opinião pública. Para isso, ele está montando uma equipe de peso. Ele tem, por exemplo, Pércio Arida como chefe do seu comitê econômico e também de programa de governo. Ele é o chefe da elaboração do programa de governo. Tem Roberto Genésio da Fonseca, tem mais uma porção de gente muito boa, muito preparada. Só que ele não tem carisma, isso é um problema. Apesar disso, ele se dá muito bem em eleições, mesmo quando não larga na frente. Em seguida, temos Álvaro Dias, do Podemos. Ele é senador, já foi governador, não tem nenhuma acusação contra ele, não tem nada contra. É tido como bom administrador, um homem sensato, sabe pensar o país, é consciente dos problemas que enfrentamos e tem ideias interessantes de como resolvê-los. O cenário sem Lula deve provocar uma perda de terreno para Bolsonaro. E aí vão crescer Ciro, Geraldo Alckmin e Álvaro Dias. Entretanto, daí o mais volátil é Ciro. Temos ainda um outro batalhão em seguida, com Marina Silva, da Rede, Fernando Collor, do PTC, Henrique Meirelles, do PSD, João Amoedo, do Novo, Rodrigo Maia, do DEM, Michel Temer, do PMDB, Manuela Dávila, do PCdoB, Paulo Rabelo de Castro, do PSC e Guilherme Boulos, do PSOL. Essa candidatura ainda está um pouco controversa, porque ele tem o apoio de Lula para ser o candidato pelo PSOL, mas o próprio PSOL não o quer como candidato. O problema que eles enfrentam: Marina Silva, ela tem problema sério de visibilidade. Ela acaba de perder 2 deputados federais. Isso desobriga as televisões a convidarem para debates televisados. Fernando Collor já sofreu impeachment por corrupção. Henrique Meirelles não tem experiência política, da mesma forma João Amoedo. Rodrigo Maia tem experiência possível, mas política, mas a sua candidatura ainda está para ser confirmada. Michel Temer não se declarou candidato, é o mais impopular de todos, tem 60% de rejeição,
mas as recentes medidas que tomou, a intervenção na segurança pública no Rio de Janeiro e as 15 medidas econômicas devem lhe conferir alguma popularidade. Isso nós temos que acompanhar com atenção. Isso pode dar a ele visibilidade e viabilizar sua candidatura. Manuela Dávila, Paulo Rabelo de Castro, Guilherme Boulos ainda não pontuam. Bom, as dificuldades desses novos integrantes é a seguinte: eles têm pouca exposição de televisão. Michel Temer, Rodrigo Maia, Henrique Meirelles e Geraldo Alckmin atraem mídia pelo ofício que tem. Um é presidente, outro é governador do maior estado, o outro ministro da Fazenda, presidente da Câmara. Então eles são automaticamente fregueses, vamos dizer assim, das televisões e dos jornais por causa de suas pastas. Michel Temer tem uma rejeição de 60%. Isso é muito difícil de reverter, mas é possível. Esse índice também é quase tão importante quanto de popularidade. Collor, 44%, Lula, 40%, Geraldo Alckmin, 26%, Marina Silva, 23%, Ciro Gomes, 21% e Álvaro Dias, 13%. Aqui quem ganha é Álvaro Dias. Nessa pesquisa do Datafolha, dia 31 de janeiro, vemos um número muito interessante também e muito alto. O índice de pessoas que declararam seu voto como nulo ou branco foi entre 24% e 32%. Esse número é muito grande e os candidatos têm que correr atrás destes. O primeiro turno será no dia 7 de outubro, e o segundo no dia 28. O cenário é muito imprevisível. Os índices são importantes para nós, porque nós vamos vendo quem se delineia como candidato, quais as suas plataformas, e podemos decidir pela plataforma. Não devemos escolher o nosso candidato simplesmente por causa de algumas ideias ou de promessas que eles fazem, porque essas promessas muito dificilmente são cumpridas, porque elas dependem do Congresso e de uma série de outros fatores, dos estados. É muito complicado. Então nós temos que ver a plataforma, o programa de governo que eles apresentam. Os candidatos usam essas pesquisas também para modular a sua apresentação ao público e as suas candidaturas de maneira que atraiam um público cada vez maior, um número de eleitores cada vez maior para as suas candidaturas. Então eles estudam com muito afinco esses números, eles sabem exatamente quem que eles vão focar. O candidato, digamos, mais próximos a eles, como é que eles atraem votos, então eles vão usar aquela mesma estratégia. Como vão sair agora por estado, por cidades e as gerais também, nós temos que acompanhar todas essas pesquisas. Todas elas estão publicadas no TSE ou no Tribunal Regional Eleitoral de cada região e é muito importante acompanharmos. Muito obrigada.